Nesse vídeo eu vou te convencer do porquê o exercício é o único tratamento a longo prazo que faça sentido, que vai te entregar resultado mesmo para sua tendinopatia de glúteo médio. Se você não me conhece ainda, eu sou Carla Noni, eu te ajudo a resolver definitivamente a sua dor no quadril através de exercícios mais conscientes e aprendendo a colocá-los da forma correta dentro da sua rotina. Se você não me segue ainda no Instagram, é o @arnoni.carla. Então vamos lá que o tema de hoje é super importante. Quanto mais você entende o porquê da lesão, né, a mecânica da lesão que a gente fala, mais você entende também por que o exercício precisa estar envolvido na sua reabilitação de uma forma mais planejada, mais consistente. No vídeo de hoje eu vou usar algumas figuras aqui na tela, tá? Fica mais fácil da gente bater um papo e de você visualizar o que eu vou te falar também. Então vamos primeiro falar sobre a tendinopatia de glúteo médio, tá? O tendão do glúteo médio, ele é o finalzinho do músculo ali, quando esse músculo vai inserir na lateral do fêmur, que é o osso da sua coxa, né? Ele sobe ali para formar o quadril. E o glúteo médio, ele passa pela lateral dele e insere no fêmur. Quando ele prende no fêmur, aquele ponto onde ele prende no fêmur é justamente o tendão dele. Ok, agora que você já sabe onde ele tá, onde esse tendão fica, por que ele fica ali, eu quero te explicar por que ele inflama. Quando a gente sobrecarrega esse glúteo médio, ou seja, quando a gente usa ele mais do que a gente pode aguentar, então entenda, usar mais do que você pode aguentar, entenda que é uma variável muito dependente do que você faz no seu dia, certo? Eu posso aguentar andar 1 quilômetro, mas eu posso ainda não estar pronta para andar 10 quilômetros. Então, se eu ando 10 quilômetros, eu passo do meu limite, certo? Se eu faço isso todo dia, ou seja, eu multiplico esse passar do limite, uma vez, ok, né, gente, a gente faz isso todo tempo, mas uma vez você passar do limite, ok, mas se eu passo do limite todo dia, esse tendão, ele começa a inflamar, ele começa a reagir àquela sobrecarga que a gente está dando para esse glúteo médio e que ele não está dando conta de aguentar, ou ele está descansando pouco, então até dou conta de 10K, só que eu não dou conta todo dia, eu preciso de descanso e eu estou fazendo todo dia, eu sobrecarrego ele. Ou então, de fato, ele não dá conta daquele volume todo de trabalho que a gente está se propondo a fazer e esse tendão reage a essa sobrecarga, gerando um processo inflamatório. Só que isso te causa dor. E quanto mais dor você sente, mais fraco vai ficando o glúteo médio, ele vai ficando inibido. Então ele vai ficando cada vez mais fraco por conta da dor. Quanto mais fraco ele fica, menos você aguenta e mais você alimenta essa situação de sobrecarga e de processo inflamatório. Então vamos recapitular, olha só, você tem um tendãozinho ali, que é o final do músculo quando ele prende no osso, e esse tendão ele inflama quando você usa mais esse músculo do que ele dá conta de aguentar. Como isso te causa dor, essa musculatura vai sofrendo uma inibição muscular na região da dor ali, né? Para de chegar informação para ela, é como se o seu corpo quisesse proteger dessa região da dor e ela vai ficando cada vez mais fraca. Quanto mais fraca ela fica, menos coisas você dá conta, né? Mais fácil você passar do seu limite no seu dia a dia e mais esse tendão inflama. Eu costumo fazer uma analogia do pote de fichas de força muscular. Então imagina que você tem um potinho de fichas de força muscular que você consegue usar no dia ali naquele glúteo, tá? Quanto mais dor você sente, menos fichas você tem, porque mais inibido vai ficando aquele grupo muscular, né? E quanto menos fichas de força muscular você tem, menos coisas você consegue fazer no seu dia sem gastar tudo. Então você acorda de manhã, você levanta da cama, vai até a mesa de café da manhã, pronto, já quase acabou tudo de força muscular que você tinha ali, porque a musculatura está ficando fraca demais. E aquela sensação que você tem de que antes você conseguia até dar volta nos 2 quarteirões. Agora você anda metade de um quarteirão, você já tem dor. Então, ok, você já entendeu até aqui que existe uma relação entre fadiga, processo inflamatório e dor, certo? A via contrária disso, para a gente tratar isso então, qual é a nossa única chance? Porque se você tomar anti-inflamatório, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai reduzir aquela inflamação no tendão, certo? Mas se você continuar vivendo da mesma forma, ainda sem força suficiente para dar conta do seu dia e passando do limite todo o tempo, esse tendão vai voltar a inflamar. Então você toma um pouquinho de anti-inflamatório, você reduz aquele processo inflamatório, mas que ele é só consequência da falta de função, certo? Você não tratou a causa, você tratou a consequência. Essa inflamação ela veio porque esse músculo não estava dando conta do seu dia a dia. Então ele volta, e aí entra aquela frustração enorme, né, de que você já tentou, de que você já fez, e que você não consegue resolver definitivamente
a dor pela tendinopatia. Então, a única forma da gente, de fato, tratar a causa desse problema é com um planejamento de exercícios coerente, que pense na sua lesão, mas que te evolua para você ir enchendo o seu pote de fichas, de força muscular, cada vez mais, né? O papel do exercício, nesse caso, é esse. É a gente encher o seu pote de fichas de força muscular de uma forma que você dê conta de cada vez mais coisas no seu dia, sem sobrecarregar o músculo, sem sobrecarregar o tendão e mandando essa inflamação embora definitivamente. Sem isso, de fato, você vai patinar na sua reabilitação, né? E assim, com tudo que eu te expliquei até aqui, isso fica até óbvio para você agora, né? Você mesmo já chegou a essa conclusão, já percebeu que qualquer método que vai ajudar na redução, e às vezes é necessário, tá? Eu não sou contra o remédio e muitas vezes ele tem indicação, ele ajuda a gente no início do processo, mas ele não é o que vai resolver a sua vida a longo prazo, tá? Você precisa, é um sinal que o seu corpo está dando de que quando você está usando ele não está dando conta de aguentar. E se você não reorganiza isso, você vai continuar com esse processo inflamatório apitando tempos em tempos, e você vai começar a gerar outros, porque se você não está pronto para o que você faz no seu dia a dia, hoje é o glúteo médio que você sente. Daqui a pouco você já está sentindo a lateral da coxa, a banda iliotibial, aí você sente a panturrilha, você sente posterior de coxa, porque você está passando do seu limite frequentemente, não está se preparando para as coisas que você precisa e quer fazer no seu dia a dia. Agora a gente vai para uma outra parte do nosso pensamento. Agora que eu provavelmente já fiz você entender como você não tem como escapar do exercício, a gente vai para quais os cuidados que esse exercício precisa ter. Porque se eu tô falando para você que essa musculatura, ela começa a ficar cada vez mais fraca e inibida por conta da dor, da tendinopatia, né? E se eu passo do limite dela, você pode ter dor, como é que eu faço o exercício? Porque ela já está sobrecarregada, já inflamou o tendão. Se eu fizer exercício, eu sobrecarrego mais ela ainda, né? E tudo isso parece uma loucura, na verdade, né? Porque você fala, como é que eu encaixo esse exercício aí? Então, você vai usar duas estratégias, como se você tivesse duas caixinhas de trabalho aí na tua mão, tá? Você vai usar a caixinha de relaxamento muscular, por quê? Porque tudo que está dentro dessa caixinha de relaxamento muscular vai dar suporte para a gente conseguir evoluir na outra caixinha, que é a de fortalecimento muscular, só que sem dor, tá? Porque a fraqueza muscular, que começa a entrar como uma bola de neve aí no seu glúteo médio, ela causa uma tensão muito grande nessa musculatura, né? Então ela fica sobrecarregada e tensa. Se você parar para pensar, o que acontece com a gente emocionalmente, por exemplo, né? Você fica sobrecarregado emocionalmente e você gera uma tensão. A musculatura é a mesma coisa, então ela fica sobrecarregada e tensa, certo? Então, se eu começo, isso dói, isso causa dor. Por si só, isso causa dor. Por isso que quando você faz soltura, caso vocês já tenham tentado soltura miofascial, usa qualquer uma dessas estratégias dessa caixinha, você sente alívio na tua dor. Ainda não reduziu o seu processo inflamatório, mas você relaxa a musculatura, tá? Essa tensão causa dor. Então, a gente vai usar e abusar de bolsa de água quente, automassagem com a bolinha, soltura miofascial, usar e abusar de tudo que causa relaxamento nessa musculatura. No começo você vai fazer isso mais de uma vez ao dia, tá? E começar do zero no seu fortalecimento muscular. Por que começar do zero? Porque eu vou garantir que essa musculatura aqui tá dando conta do que eu tô propondo para ela e que o glúteo de fato está trabalhando, que ele não tá inibido, que você não tá fazendo compensação ali nos exercícios que você está se propondo a fazer. Isso é muito importante, porque se você replicar as compensações que você faz no seu dia a dia no treino, você não fortalece o glúteo nunca, tá? Como é que eu começo do zero? Preciso escolher corretamente os exercícios iniciais, certo? Então, eu preciso escolher exercícios isolados, simples, com pouca carga, para que eu primeiro ative esse grupo muscular, eu sinta ele trabalhar, para depois eu evoluir progressivamente, passo a passo nesses exercícios até eu ir enchendo cada vez mais esse meu pote de fichas de força muscular. E quanto mais forte você fica, mais conta você dá do seu dia a dia, esse processo inflamatório vai indo embora e menos você é dependente agora dessa caixinha aqui de relaxamento muscular, né? Porque você acumula menos tensão. Já que você está mais pronto, o seu músculo dá mais conta, você acumula menos tensão. Então, acho que você percebeu como o exercício é fundamental, você não tem como escapar dele, mas como ele precisa ser pensado para a sua lesão. Não pode ser qualquer exercício.
Não podem ser exercícios avulsos que você tira de uma caixa de exercícios para glúteo, por exemplo, sem ter uma sequência certa, sem ter uma progressão correta. É isso que vai resolver definitivamente a sua tendinopatia de glúteo médio. E por hoje era isso que eu queria falar com você. Se você quiser mais conteúdos como esse, você pode me seguir aqui no YouTube ou lá no Instagram, no @arnone.carla.